beleza? Tudo certo? Tamo junto aí, sejam bem-vindos no canal. Acontece que eu tenho reparado aí recentemente nos comentários aí, os senhores falando, né, que sentem falta desse tipo de modelo de vídeo que eu fazia antigamente no começo do canal, agora só tenho feito react. Muitos de vocês pedindo para eu trazer de volta, faz esses vídeos novamente, pare de fazer react de Modernet, faz aí os vídeos que você traz dicas práticas e soluções, que esses são melhores vídeos, parecido com os que você fazia no começo do canal, então cá estamos nós, né? Acontece que uma coisa que eu tenho visto também ser muito comum entre vocês nas dúvidas é sobre cheat teste feminino, como lidar com mulheres que testam demais, por que elas testam muito, como passar, como segurar a frame masculina no relacionamento, ou com a garota que você está saindo, conhecendo, como não entrar no polo feminino. Independente, rapaziada, se você estiver fazendo tudo certo, se você não estiver sendo inseguro, se você estiver focado no seu investimento pessoal, se a relação íntima entre vocês não estiver esfriado, mesmo assim, provavelmente ela pode colocar um teste, pode colocar um pullback, alguma coisa do tipo pode acontecer, ou ela te dá um ghost, por exemplo. Simplesmente porque apareceu um outro cara na jogada, ou porque tem outras opções que ela também está levando em consideração. Hoje as mulheres são homens e os homens são mulheres, rapaziada. Isso é praticamente óbvio, não tem como negar. Em certa medida, não estou falando absolutamente, mas em certa medida, os homens hoje estão se tornando cada vez mais femininos, inclusive num pensamento, num comportamento de dependência em comparação com as mulheres. Hoje as mulheres são cada vez mais independentes do homem, independentes de opções, independentes de relacionamento, em comparação com vocês, cara. Por quê, rapaziada? Porque elas têm mentalidade abundante. Elas sempre tiveram mentalidade abundante. É da natureza feminina ser o gênero que vai selecionar as opções, que vai ter mais opções à escolha. Sempre foi assim. Só que a rede social colocou gasolina nesse motor. Colocou lenha nessa fogueira. Ou como eu digo, na rede social é o Super Saiyajin da hipergamia. Você sabe o que é o Super Saiyajin? Para quem não sabe, eu sei que a maioria de vocês sabe, mas para aqueles que não sabem vale a pena uma pequena explicação. O Super Saiyajin é uma transformação que tem num anime, num mangá, em que o personagem lá ele aumenta a força dele em 50 vezes. É mais ou menos isso que acontece com a hipergamia. A rede social praticamente aumentou o poder da hipergamia feminina de ter opções, a mentalidade abundante, acima de tudo, em 50 vezes. Claro que 50 vezes é uma força de expressão, só para explicar que aumentou drasticamente. Onde você se torna mais competitivo, ou você vai ficar de fora. E como que você resolve essa situação, rapaziada? Como que você lida com isso? Foi por isso que eu vim trazer o caminho do meio. Entende? Que eu senti que muitos homens eles estavam frustrados com você ser full migtal, você ser 100% migtal, seguir seu próprio caminho no primeiro ou no último nível, não sei qual que é a ordem agora, certo? Se é crescente ou decrescente, mas naquele sentido de celibato total. Muitos homens olharam e falaram, cara, pra mim isso é demais. Alguns recorreram ao GPzismo, para muitos também, cara, isso não é o que eu quero. E outros olharam pro PUA e falaram, cara, para mim também não quero. Por quê? Porque eu também eu tenho um orgulho, eu tenho um respeito próprio. E eu não quero ficar me sujeitando a ficar fazendo técnica e correndo atrás e performando para mulheres que muitas vezes elas nem olharam na minha cara. Nenhum indicativo de interesse, nem nada, e eu tenho que fazer tudo. E muitas vezes é tanta rejeição para eu ficar insistindo nisso. Como que eu resolvo esse problema? Então, ao mesmo tempo que os homens, eles não queriam abandonar as mulheres por completo, eles não queriam ficar se humilhando e sofrendo tanta rejeição. E eles ficaram meio que perdidos. Cara, o que eu faço agora? Eu não quero nem ser celibato, nem GP, mas eu também não quero ficar fazendo cold approach e numbers game e usando técnica e calibragem, chegando em um monte de mulher desconhecida. Aí que vem a questão do caminho do meio, nesse caso. Que é o quê? Que é você investir principalmente em você mesmo. E aí você lida com as mulheres em forma de consequência. Que assim como eu expliquei para vocês lá no podcast do Júnior, por que a história de lidar com mulheres como consequência? Primeiro, a questão de você falar para você focar em você em primeiro lugar e lidar com as mulheres como consequência é uma coisa que agrada os homens. Porque quando você fala para mim fazer alguma coisa por mulher hoje em dia, na maioria das vezes os caras vão ficar ardidos. Eles vão ficar ardidos. Eles vão falar, você é mangina, você é gado, por quê? Porque muita rejeição. Muitos caras, eles ficaram estigmatizados de tanta rejeição que eles tomaram. Eles estão igual o gato escaldado, entendeu? De tanta rejeição, e conversa, e vai não sei o que, e não vai pra lugar nenhum, e vai de novo, e conversa, não sei o que, não vai pra lugar nenhum. E tá conversando com a garota, de repente ela some, dá um flick. Mais uma vez, principalmente porque mentalidade abundante. Somado ao feminismo, que ensina pra mulher não ficar pagando pau pra homem, você não precisa de macho pra nada, não fica dependendo de macho, não fica fazendo coisa pra macho, faz o que você quiser. Somado a isso, o que você acha que vai acontecer? Você tem uma mentalidade escassa, você tem poucas opções, certo?
você tem mais libido, o que acontece? Você acaba aceitando qualquer coisa que aparece, você acaba aceitando qualquer configuração na sua vida. E os caras estão cansados disso, os caras não querem que tirem vantagem da libido deles. Esse é o problema. E eles interpretam que muitas vezes algumas coisas da sedução são forma de tirar vantagem da libido deles, onde eles vão ficar fazendo isso por quê? Porque, por isso que você precisa aprender o que, rapaziada? A governar a sua libido, que é uma das coisas mais difíceis para você fazer. Quando você começa a direcionar a sua libido para o sentido correto, oposto da validação feminina, você vai ver a sua vida começar a andar para frente. Em coisas pequenas. Você ir para uma balada e você, ao invés de você pensar em mulher, sabe por quê? Quando você vai para uma balada e você pensa em mulher, você não pensa em você, essa é a diferença. Você pode direcionar sua libido de duas formas, rapaziada. Ou você direciona sua libido para as mulheres, que é muito difícil você não fazer isso. É muito difícil você não fazer isso. Sacou? Ou você direciona sua libido para você. Sua testosterona para você. Esse ímpeto, entendeu? Para si mesmo. Pensando no seu objetivo de desenvolvimento pessoal. Entende? Por que lidar com consequência? Porque você lidar com as mulheres em forma de consequência é um bom amortecedor de ressentimento, rapaziada. É um bom amortecedor porque você diminui as expectativas. Quando você lida com as mulheres em forma de consequência, é uma forma de você amortecer as expectativas. E hoje você ter expectativas muito altas com relação às mulheres, provavelmente é a receita para você ser muito rejeitado. E, inevitavelmente, desenvolver rejeição e frustração. Então, uma das saídas, uma das ferramentas para corrigir esse defeito, digamos assim, é você lidar com elas em forma de consequência. Que é uma das melhores maneiras de você controlar a sua expectativa. Como que você lida com as mulheres em forma de consequência? Direcionando a sua libido, o seu ímpeto, a sua competitividade para a mentalidade abundante de sucesso, rapaziada. A mentalidade abundante financeira, não a mentalidade abundante sexual. Se você direcionar a sua competitividade, o seu ímpeto, sua testosterona para a mentalidade abundante sexual, você só vai andar para trás. Você vai atrasar a sua vida, se você focar em mulheres. É para isso que vem a Red Pill, para você aprender como que eu faço para falar não para isso. Normalmente você não vai ter a facilidade de ter outras opções. E é por isso que elas podem colocar essa condição, porque algum outro trouxa vai pagar o preço. Algum outro tonto vai falar, bom, para não ficar sozinho, né, é melhor isso do que nada. O cara baixa a régua dele. Você tem que tentar desenvolver, rapaziada, uma mentalidade abundante através do sucesso, cara. Quando eu falo sucesso, eu não quero dizer que você precisa ser um grande empresário. Nível de sucesso, existem níveis. Você tem que ser mais bem sucedido amanhã do que você era ontem. Em todos os sentidos. Isso que eu quero dizer sobre mentalidade abundante. Você tem um corpo melhor, o rosto melhor, os dentes melhor, qualquer coisa, cara. Roupa que você usa, dinheiro na conta, patrimônio, sei lá, as coisas que você gosta de comprar pra você, tênis, joias, perfume, entendeu? Sei lá, cursos, graduação, idiomas, no seu trabalho também. Isso que eu falo sobre mentalidade abundante pra vocês, rapaziada. Mentalidade abundante de mulheres é muito difícil. Mentalidade abundante sexual, existem dois tipos de mentalidade abundante. A sexual é muito difícil você conseguir como um cara comum, rapaziada. Não é tão simples. Só que agora, a mentalidade abundante no sucesso só depende de você. E você pode ser melhor do que você é agora. Não tô falando que você vai ser o Bill Gates, mas que tem como você melhorar, tem. Então é nela que você tem que correr atrás. Porque ela pelo menos vai te dar um certo senso de respeito próprio, onde você vai ser capaz de dizer não, certo? Para essas mulheres que atualmente sofreram uma feminização muito forte, em que elas só pensam nelas e não levam em consideração o que o homem, os homens ou esse cara espera e procura nas mulheres. É para isso que serve esse conteúdo, a Red Pill, para você primeiro investir no mais importante de tudo, que é no seu próprio propósito, através do que eu chamo de TED Game. É a única saída, rapaziada. Todo vídeo eu vou falar isso para vocês. É o único caminho que sobrou. É a única coisa que pode dar para você algum senso de respeito próprio, de valor. Mesmo se eu ficar sozinho, estando sozinho, eu ainda estou muito bem. A única forma de você estar muito bem, sozinho, rapaziada, é tentando se tornar o mais bem sucedido que você puder através do seu investimento pessoal. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.